Perfeito. Senhoras e senhores, muito boa noite. É uma honra a presença dos senhores. Vamos ao que interessa. Hoje eu vou trazer ao conhecimento dos senhores, para aqueles que ainda não têm o devido conhecimento e a devida informação, que, em função do decreto número 9, de 17 de janeiro de 2018, eu, Guilherme Júnior, comecei a promover alguns atos em favor da servidora municipal, professora Maria Vanderlisa Costa da Silva. Para tanto, é forçoso hoje eu trazer para aqueles que ainda não conhecem que a servidora efetiva Maria Vanderlisa Costa da Silva possui, outorgado por ela, um procurador para tratar de determinados assuntos. Assuntos esses que, considerando algumas ações ocorridas ao longo do tempo e alguns procedimentos que alguns almejam proferir, eu estou utilizando-me da rede social para registrar através do raio-x algumas informações para aqueles que não conhecem ou não saibam ou não sabem ou fingem não saber que a servidora Maria Vanderlisa Costa da Silva possui procurador. Para contextualizar os senhores, eu vou trazer de forma muito simplória algumas situações de cunho da administração pública municipal. Tudo bem? E ao contextualizar, eu vou deixar um recado muito bem dado para a gestão atual e para aqueles que não são da atividade pública, mas são entes privados e na condição de ente privado desenvolvem uma função pública. Ok? Eu preciso, para contextualizar os senhores, fazer uma leitura breve do decreto número 09, do decreto número 9 de 17 de janeiro de 2018, assinado pelo excelentíssimo senhor Mário Henrique Lima Bíscaro, prefeito municipal à época, coassinado pela excelentíssima senhora secretária municipal de administração, Lauriette Ramos Lemos. Este decreto dispõe sobre a anulação
do decreto número 42 de 2005, que, decreto este que demitiu, a bem do serviço público, a servidora Maria Wanderlisa Costa da Silva. Esta servidora foi objeto de um PAD, de um procedimento administrativo, que culminou na sua demissão a bem do serviço público à época. Para os que não têm o conhecimento, eu movimentei todos os mecanismos necessários da época até 2018, quando tive, por parte do senhor Mário Filho, prefeito à época, pelo qual agradeço imensamente pelo zelo e pela atitude, pelo trato, em ter conseguido o que muitos não conseguiram: encontrar o PAD número 282, construído de forma irregular, de forma inconstitucional, aonde resultou na demissão a bem do serviço público da referida servidora. Este PAD fora anulado pelo decreto número 9 de janeiro de 2018, aonde se lê: o prefeito municipal de Marituba, no uso das atribuições que lhe são conferidas no artigo 90, inciso 20 da Lei Orgânica do Município, considerando o parecer da Procuradoria-Geral número 98, PGM de 2017, que constatou que não foram observados os princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa e da legalidade, esculpidos nos artigos 5º, incisos 55 e artigo 37, caput da Constituição Federal, nos autos do processo administrativo disciplinar número 282. Considerando que a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios e que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, conforme súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, considerando que a anulação pode ser feita pela administração pública com base no seu poder de autoridade, de autotutela sobre seus próprios atos, uma vez que, estando a atividade administrativa vinculada ao princípio da legalidade, tem ela o poder, dever, de zelar pela sua observância. Guardem isso. Considerando que os efeitos da anulação dos atos administrativos retroagem às origens. Os efeitos da anulação deste decreto retroagem às origens, 2005. Decreta. Artigo 1º. Fica anulado o decreto 42/2005, de 17 de março de 2005, que demitiu a bem do serviço público a servidora Maria Wanderlisa Costa da Silva, professora pedagógica, categoria A, matrícula E 228. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com as consequências jurídicas que lhe são inerentes. Este é o decreto. A partir deste decreto, a servidora constituiu, com base nos procedimentos que cabe a ela, constituiu o seu procurador. Para tanto,
utilizou-se do instrumento de procuração pública, que faz e assina de forma abaixo declarada Maria Wanderlisa Costa da Silva, constituindo seu procurador Guilherme Gomes da Silva Júnior, este que vos fala. Saibam os que este público instrumento de procuração bastante virem que, aos 11 dias do mês de março do ano de 2021, guardem esta data, nesta cidade, comarca de Ananindeua, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, neste cartório, situada a rodovia BR-316, quilômetro 6, número 10A, Águas Lindas, perante a minha escrevente, compareceu como outorgante Maria Wanderlisa Costa da Silva, brasileira, casada, servidora pública, portadora da cédula de identidade número X, inscrita no CPF número Y, filha de Marcelino Alves de Souza e Maria Costa Souza, sem informação de endereço eletrônico, residente domiciliada à Rua X, bairro Mirizal, Marituba, reconhecida como a própria, uma vez que se identificou perante a mim, através dos documentos apresentados, do que dou fé, tendo a mesma dito que, por este público instrumento e nos termos de direito, nomeia e constitui seu procurador, Guilherme Gomes da Silva Júnior, brasileiro, casado, programador, portador da cédula X, inscrito no CPF Y, filho de Guilherme Gomes da Silva e Maria Wanderlisa Costa da Silva, sem informação de endereço eletrônico, residente domiciliado ao endereço X, a quem confere amplos, gerais e ilimitados poderes para representá-la perante a Prefeitura do município de Marituba, e demais instituições ou órgãos relacionados, a fim de tratar de qualquer assunto de seu interesse relativamente à reintegração funcional, recebimento de salários devidos, cálculo de créditos e ou débitos existentes, podendo, para tanto, pesquisar sobre situação fiscal ou cadastral, prestar declarações, assinar requerimentos e ou petições, efetuar em seu nome parcelamento de débitos e créditos tributários e não tributários municipais de forma irrevogável e irretratável, assinar termo de confissão de dívida, parcelamento de débitos existentes junto à Fazenda Municipal, solicitar expedição de guias para recebimento e pagamento e de demais documentos e ou retirá-los, proceder recolhimento de custas processual e retirada de respectivo carnê de parcelamento, reconhecer a procedência de créditos ou dívidas, inclusive perante o Poder Judiciário, renunciar e guardem, renunciar a qualquer meio judicial ou administrativo de defesa, aos recursos interpostos e renunciar ao direito de discutir os débitos, crédito, dando tudo por bom, firme e valioso, responsabilizando-se por todos os atos praticados no cumprimento deste instrumento, não podendo subestabelecer sob minuta, assim o disse, do que dou fé, e pediu-me este instrumento que lhe foi achado conforme outorga e aceita consentimento para tratamento de dados pessoais. As partes foram cientificadas de acordo com a Lei 6.015 de 73 e assim sucessivamente.
O que eu estou querendo dizer com isto? É que hoje são 7 de março de 2022. 7 de março de 2022 significa dizer que em 17 de janeiro de 2021, 17 de janeiro de 2021, este procurador emitiu e entregou à gestão Patrícia Mendes requerimento para tratar deste assunto em 17 de janeiro de 2021, 16 dias após a sua posse. E óbvio que, em que pese a oficialidade do ato praticado por este procurador, não obtive a resposta em conformidade. Até hoje, não houve por parte da gestão Patrícia Mendes a resposta de ofício para este requerimento. Por outro lado, no dia 7 de março de 2022, foi reenviado um requerimento no mesmo teor e forma para atender os interesses da servidora no qual eu figuro como procurador. Eu não preciso dizer aos senhores que o requerimento formal encaminhado à gestão Patrícia Mendes há um ano atrás também não houve a resposta em conformidade. Significa dizer que hoje completa um ano do segundo requerimento, encaminhado à gestão Patrícia Mendes para tratar do seguinte: dispõe sobre a solicitação de audiência para tratamento dos procedimentos decorrentes da reintegração ao serviço público efetivo da servidora Maria Wanderlisa Costa da Silva, nos termos do Decreto 910 de 2018, para efeitos de aposentadoria. Ao excelentíssimo... Este requerimento é endereçado ao excelentíssimo senhor Jânio Marinho, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Marituba, com cópia, Secretaria Municipal de Educação, Procuradoria-Geral, Controladoria-Geral. Eu, Maria Wanderlisa Costa da Silva, brasileira, viúva, servidora pública municipal efetiva, matrícula X, investida no cargo de professora pedagógica A, com admissão em 26 de fevereiro de 99, lotada na CEMED, Fundeb inscrita, CPF X, residência familiar tal, venho muito respeitosamente através do meu obstante procurador requerer solicitação de audiência para procedimentos decorrentes dos efeitos e reflexos administrativos dos decretos 9 e 10 de 2018, de autoria do Poder Executivo e das consequências jurídicas inerentes, bem como dos procedimentos para aposentadoria. Até a presente data, eu estou esperando a resposta formal. Quando eu digo resposta formal, é que eu não emiti esse requerimento pelas redes sociais. Eu não
gritei o requerimento, eu não falei o requerimento, eu oficiei o requerimento e encaminhei às expensas da gestão Patrícia Mendes. Estou informando aos senhores que esta gestão, até a presente data, não me respondeu. O que eu quero dizer com isto? É que quando o município de Marituba pensar em tratar do assunto professora Maria Vanderlisa, dos prejuízos causados pelo município de Marituba a ela, não ousem tomar atalhos, porque ela possui procurador. E o município tem ciência disso. Qualquer entidade privada que exerça função pública, que queira tratar de assuntos que corroboram com o teor da procuração, saibam ou façam-se saber que a servidora possui procurador. Caso os senhores queiram buscar um atalho para tratar, decidir ou pleitear qualquer movimentação que seja referente a este assunto da servidora professora Maria Vanderlisa, se não entrar em contato com o seu procurador, essa movimentação eu anularei. Eu anularei. A servidora não está atrás da aposentadoria. Não pensem, por hipótese, não pensem em buscar um atalho e depositar no INSS as contribuições que faltam para que ela se aposente, porque isto não é a mim o suficiente. Pode ser para os senhores, em tese, mas a mim não é o suficiente. Porque é muito interessante, por hipótese, e conveniente, em tese, que se deposite as contribuições previdenciárias devidas para que haja a aposentadoria da servidora e encerre o assunto. Não. Sabe por quê? Porque quando o município erra, ele tem que cumprir os efeitos do referido decreto. A servidora tem que ser ressarcida de 2005 para cá. E para isso foi encaminhado 2 requerimentos e o segundo faz 1 ano hoje. Esta é a gestão que faz. A gestão Patrícia Mendes hoje possui 2 requerimentos desta servidora e o segundo faz 1 ano. E está tudo tranquilo, está tudo certo, não se preocupem com isso. Tudo no tempo e no lugar. Por que eu estou trazendo isto agora? Pelo fato de fazer hoje 1 ano do segundo requerimento e para informar que qualquer movimentação para com esta servidora que eu não tiver conhecimento, eu anularei por força da procuração. Então eu vou dar alguns caminhos aos senhores. Para aqueles que, porventura e por hipótese, tomem algumas opções. A primeira, entre em contato com a titular
professora Maria Vanderlisa, e conversem com ela e peça para ela revogar a procuração pelo qual eu possuo o direito adquirido. Quando ela anular a procuração, aí os senhores podem tratar diretamente com ela. Segunda opção, procurem via judiciário alguma maneira de verificar se esta procuração tem algum vício ou alguma irregularidade para torná-la sem efeito. Fora essas duas situações, quando pensarem em tratar do assunto professora Maria Vanderlisa, do prejuízo que o município de Marituba causou à professora e dos trâmites referentes à sua reintegração, com os devidos pagamentos daquilo que lhe é de direito, pelo erro que o município de Marituba cometeu, e, por consecutório lógico e consequência clara, ao fazer o ressarcimento dos valores, descontar-se-á as contribuições previdenciárias e, por consequência, a sua aposentadoria. Quando pensarem em fazer isso, lembrem-se e não esqueçam mais que este que vos fala é o procurador da servidora. E qualquer ato, seja da administração ou de qualquer entidade privada, que não passe pelo meu crivo, não dará andamento. E se andamento tiver, anulado será, porque eu não autorizei. E mais, a procuração que apresentei aos senhores, ele é um ato jurídico perfeito. E sendo um ato jurídico perfeito, ele, de uma certa forma, inaugura direitos ao seu titular, que é este que vos fala. Eu tenho o dever de proteger os interesses da servidora em questão. E quando eu digo que eu tenho o dever, por força da procuração e a responsabilidade de proteger os interesses da servidora, eu não vou permitir que nenhuma movimentação se faça sem que eu, o seu procurador, tenha conhecimento e autorize. E não ousem experimentar. Tá? Eu estou processando, terminando de processar os demais arquivos, terminei o ano de 2021, estou processando 2022, para apresentar no sábado, salvo engano é no sábado ou é na sexta-feira, salvo engano é na sexta-feira, os movimentos financeiros do Fundeb de 2021 e 2022 para apresentar aos senhores algumas peculiaridades. Peculiaridades essas que vão de encontro às sobras do Fundeb, tá? Porque o Fundeb de 2022 não vai ficar mole, e eu não tenho pressa. E pode vir para cima que eu estou no aguardo, tá? Estou no aguardo. Agora, se por hipótese, chegar ao meu conhecimento que a servidora foi instada, a servidora pelo qual eu represento, foi instada a retornar às funções na condição de saúde que ela se encontra e, por hipótese, for levantado a sugestão
de caso ela não se apresente, seja instaurado um outro PAD, eu vou ficar muito feliz com os senhores. Mas muito feliz com os senhores. Porque é outro tiro no pé que os senhores estão dando. Se por hipótese isto ocorrer, lembrem-se, na tentativa de escamotear um erro, comete-se outro. Não ousem experimentar. Mas se quiserem experimentar, eu vou adorar. Tudo bem? A professora Maria Vanderlisa possui procurador. Toda e qualquer movimentação com relação à sua situação funcional, eu, Guilherme Gomes da Silva Júnior, tenho que tomar conhecimento. Para tanto, para evitar qualquer tipo de dissimulação, será apresentado na segunda-feira em todos os órgãos a referida procuração, para que não se diga, eu não sabia. Tudo bem? E, obviamente, que será apresentado um novo requerimento. Um novo requerimento, para que quando chegar no momento certo da cautelar, que será pedida, em desfavor de não interessa agora, este movimento de desrespeito à lei orgânica do município será apresentado. Por quê? Porque encaminhado o documento oficial, formal, construído com ato jurídico perfeito, nós vamos indagar a inércia, proposital ou não, da gestão Patrícia Mendes em não responder de ofício à indagação proferida pela servidora através do seu obstante procurador. Então, nunca esqueçam: direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Se porventura ou por hipótese os senhores acreditam que isto é brincadeira de criança, não é. E não tenham pressa, porque eu não tenho, tá? Mas cada movimento prejudicial que os senhores estão fazendo com a servidora Maria Vanderlisa será cobrado no tempo e no lugar. Nunca esqueçam, a professora Maria Vanderlisa tem mais de 70 anos. Nunca esqueçam, existe um limite de idade no município para aposentadoria compulsória. Nunca esqueçam que o profissional do magistério tem um tempo de contribuição para a aposentadoria. Nunca esqueçam que de 2005 a 2018 há um diapasão em função da demissão a bem do serviço público que tem que ser reparado pelo município. É muito interessante, quase que hilário, pegar um atalho e dizer: vamos depositar as contribuições, aposentá-la e pronto, por hipótese. Mas se isso ocorrer, lembre os senhores, a servidora, ela não é contribuinte individual do INSS. Ela é do regime geral de previdência, no entanto, ela tem uma vinculação trabalhista. Ela tem um vínculo. Significa dizer que, quando o empregador, o município de Marituba, depositar a contribuição previdenciária dela, pressupõe a existência de pagamento de vencimento.
Porque o que é a contribuição previdenciária? É um percentual sobre o salário base. Ora, se eu estou depositando contribuição previdenciária, subentende-se que, de forma pretérita, de forma anterior, houve-se o pagamento dos vencimentos. Não havendo, sabe? Estão entendendo o que eu estou querendo fazer? Para corrigir ou esconder um erro, vocês estão construindo outro por hipótese, tá? Então, para os que estão pensando em fazer uma movimentação com relação à servidora Maria Vanderlisa, sem que eu, Guilherme Gomes da Silva Júnior, seu procurador, tenha o conhecimento ou autorização para fazê-lo, aquilo que cabe a ela, anulado estará. Tudo bem? Certo? E o que me admira muito é que aqueles que porventura pretendem fazer isso e têm o conhecimento que eu sou o procurador e não teve a decência de me comunicar, é no mínimo depreciativo, tá? Mas não para mim. Tudo bem? Senhoras e senhores, era isso que eu queria comunicá-los e agora eu vou cuidar do processamento do extrato bancário para que na sexta ou no sábado, não lembro agora qual foi a data marcada, mas nós vamos apresentar a movimentação financeira do extrato bancário do Fundeb dos senhores, aquele saldo e, enquanto isso, eu estou aguardando o chefe do executivo abrir o crédito do Fundeb. Beleza? Muito obrigado, senhores. Até a próxima.